Às vezes a gente sente que o processo simplesmente parou de funcionar. Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tem um assunto que eu quero trazer aqui hoje que para muita gente ainda é um tabu, principalmente dentro do processo da terapia. É justamente essa sensação de que o processo da terapia não está mais funcionando. E esse sentimento, essa sensação, ela costuma vir acompanhada de uma frustração tão grande que as pessoas costumam nem falar sobre esse assunto. Porque existe essa ideia, né, quase uma fantasia, de que a terapia é um processo linear, sempre em frente, sempre pra cima, sempre em melhora. Só que deixa eu te contar uma coisa, depois de 6 anos atuando enquanto psicóloga. Crescimento emocional não é uma linha reta. Na verdade, esse processo é cheio de curvas, pausas, repensares, retrocessos aparentes e pequenos avanços que quase ninguém nota além de você. E muitas vezes, quando você sente que não está funcionando, é justamente quando você está mexendo em camadas mais profundas, aquelas que ninguém vê e que cansam só de começar a mexer. E eu percebo muito isso no consultório, principalmente porque eu atendo só mulheres. Porque a gente carrega uma crença de que nós precisamos mostrar evolução o tempo inteiro. Que a gente precisa sempre justificar o investimento emocional. É uma crença de que a gente precisa sempre apresentar resultados. Estar sempre mais equilibradas, mais leves, mais organizadas e até mais conscientes. O tempo todo. Só que isso gera uma cobrança extrema, inclusive dentro da terapia, que é justamente para ser um espaço seguro, sem cobranças e de muito acolhimento. É como se existisse um jeito certo de melhorar. Só que a terapia não é performance. Não é prova, não é currículo, terapia é processo. E processo é algo que, antes de qualquer outra coisa, exige tempo. E algo que ninguém te conta é que existe um momento ali da terapia em que você já não vai mais estar vivendo no automático, mas também não construiu totalmente um novo jeito de viver. É uma espécie de terra do meio. E claro, esse lugar pode ser sim um pouco desconfortável. É ali que você passa a enxergar padrões que antes eram completamente invisíveis. É ali que você começa a entender por que repete algumas escolhas. É ali que você nomeia dores antigas. Acaba percebendo que não é porque você conseguiu entender de onde elas vieram que elas simplesmente vão desaparecer, porque entender ajuda muito, mas entendimento não é atalho. A mente precisa de um tempo para ajustar caminhos, a ressignificar experiências, para reagir de uma outra forma. E isso não vai acontecer entre uma sessão e outra qualquer. Às vezes vai demorar muito mais do que uma sessão. Saber o que fazer e conseguir fazer são coisas completamente diferentes. E isso, minha amiga, não significa que você está fracassando na terapia. Significa que você é um ser humano. Eu percebo muitas mulheres achando que a terapia não está mais funcionando porque ainda sentem medo, insegurança, ciúme, cansaço, solidão. Mas eu tenho uma notícia que não é muito confortável. Sentir tudo isso é natural, não significa que você está estagnada. É sinal que, pelo menos, você está mais consciente, você aprendeu a enxergar o que está sentindo. Essa consciência no começo, ela vai pesar um pouco mais, isso é natural, porque é como acender a luz de um quarto bagunçado. A bagunça já estava lá quando você acendeu a luz, só que isso só ficou visível. E quando a dor fica visível, parece algo muito, muito, muito maior. Mas é justamente a partir desse momento
que isso começa a ser trabalhado, começa a ser cuidado, começa a ser tratado. A psicologia mostra que um dos primeiros indicadores de evolução não é a diminuição imediata do sofrimento, mas é justamente o aumento da clareza. Sim, você precisa acender a luz do quarto bagunçado. E não, ter essa clareza não vai ser nada confortável. Tem dias que a sessão vai ser leve, tem dias que a sessão vai ser difícil, tem dias que você vai sair completamente aliviada, tem dias que você vai sair exausta, e entre esses extremos existem dias que serão completamente comuns, nos quais você simplesmente se percebe, se observa. E esse observar silencioso também é um sinal de evolução. E aqui existe um ponto muito importante. Melhorar não é deixar de sentir, é aprender a se relacionar com o que você sente. E entender esse processo, entender como isso funciona, muda completamente a forma com que você enxerga a terapia. Porque quando você muda a forma com que você reage às situações, às emoções, você também muda a forma como você vive. E isso não vai acontecer de forma espetacular, o progresso é um pouco tímido mesmo. E você pode perceber isso, por exemplo, em situações que antes te derrubavam e agora te balançam, mas não te derrubam. Ou quando você consegue perceber que tá sendo um pouco mais gentil com você mesmo. Quando você começa a pedir mais ajuda, ou identifica melhor os seus limites antes de sair ultrapassando todos eles. E até quando você percebe que está vivendo com menos urgência. E sim, essas mudanças muitas vezes são discretas, e você só vai perceber olhando um pouco para trás. Então, se hoje você tá sentindo que a terapia não está funcionando, talvez essa sensação esteja te mostrando que você chegou justamente no ponto em que a terapia mais trabalha. O ponto em que crescer dói um pouco, mas isso é transformador. A terapia não precisa e nem vai te fazer se sentir leve todas as semanas, porque a real é que ela precisa mesmo te ajudar a ser honesta com você. E essa honestidade, mesmo que desconfortável, é o que cria lá na frente uma vida mais calma, mais sua e muito mais possível. Bom, esse é o assunto que eu queria trazer hoje. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe um like e um comentário. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Tchau!